Princípios. Princípios são verdades fundamentais que servem como base para um comportamento que proverá aquilo que você deseja na vida. Eles podem ser aplicados repetidamente em situações similares para ajudá-lo a conquistar os seus objetivos. Rei Dalio, Princípios. E inspirado nesse livro, eu decidi criar os meus próprios princípios de trabalho dentro da dança. Ao longo do tempo, a gente já chega num estágio que a gente não pensa somente em querer ser bem-sucedido, mas a gente pensa também em ajudar outras pessoas a serem bem-sucedidas. Então a gente passa por uma trajetória, a gente sofre percalços, a gente fracassa, a gente tem êxito, sucesso, várias coisas, e isso faz com que a gente aprenda muito. Então, eu passando esses princípios, eu também não só vou fundamentar, mas reforçar o que eu acredito, mas também posso também ajudar outras pessoas a terem os seus princípios, a remixar com os meus e criar novas ideias. Vamos lá. Pense por você mesmo e decida o que você quer, o que é certo para você e o que fazer para atingir o número 1, o que você quer, tendo em vista o número 2, o que é certo para você. Faça isso de forma humilde, de cabeça aberta. Só assim você vai criar uma fórmula mais adequada para atingir os seus... Bom, e de acordo com isso eu parei e pensei formas, princípios, normas, regras que eu acredito que são importantes para você ter êxito na hora de estar trabalhando com dança. Porque são outros modos de produzir, outros modos de fazer, outros modos de trabalhar e empreender. Não é a mesma coisa que trabalhar em outras áreas do campo. Em outros campos diferentes, como, sei lá, área alimentícia, na medicina, na saúde, enfim, todas essas outras áreas que já existem aí. Trabalhar com arte requer uma outra forma de pensar. E é aí que entram os princípios. E o Rei Dalio, ele disse aqui que para ele chegar a entender e aprender com esses princípios, ele pensou muito ao longo da vida. Não é algo... Princípios não são coisas que você adquire no início, porque você tem que aprender com eles. É só aprendendo, sentindo na pele, e aí você consegue criar os princípios. Mas ele acredita que na vida a gente tem metas audaciosas, seguidas de alguns fracassos, que você aprende princípios com esses fracassos, com esses erros. É o que é essa coisa de sentir na pele. Você aprende, aí você evolui, porque você aprendeu, criou princípios, e assim você vai criar novas metas mais audaciosas do que aquela primeira. E eu também penso assim, que eu acho que dentro de uma área como a dança, a gente tem que pensar mais ou menos desse jeito. As nossas ideias vão vir, a gente vai tentar botar em prática dentro de uma área que é pouco valorizada no país. E aí a gente tem poucos recursos, muitas vezes. A gente pode fracassar. A gente tem que aprender, olhar com um olhar mais aberto do que está acontecendo e evoluir para novas metas mais audaciosas. Então, vou mostrar para vocês quais são os meus princípios. Princípio número 1, não existe Disneylândia para quem quer trabalhar com dança. Bote o seu na reta se você quiser subir de nível, se quiser chegar a algum lugar diferente, se quiser transformar de verdade. É muito errado a gente achar que vamos mudar as coisas, que a gente vai melhorar, vai progredir, vai prosperar, achando que vai trabalhar apenas num equilíbrio total, numa paz ou numa zona de conforto tranquila. Bote uma coisa na cabeça de vocês, nada evolui no equilíbrio. Até caminhar, até se mover, quem trabalha com dança sabe que a gente tem que trabalhar com o movimento, a gente tem que entrar em estado de desequilíbrio e equilíbrio. Desequilíbrio e equilíbrio, estabilidade, e é uma onda, não é algo que flui reto. A gente só tem o controle realmente do que acontece dentro da gente, nossas forças e nossas
fraquezas. O contingente externo é totalmente incontrolável. Só nos cabe uma coisa, é a gente se remixar à realidade. Quando a realidade se impõe, a gente tem que aceitar e daí trabalhar em cima delas. A maioria dos planejamentos de dança, produção, coreografias, aulas, enfim, tudo, workshop, tudo que você quiser fazer, ali na hora da prática, por mais que você tenha planejado, vai acontecer alguma coisa errada. E aí você tem que ter a capacidade de improvisar, a capacidade de se adaptar, de remixar aquela realidade que ali está. Não vai adiantar em nada ficar sentado chorando, reclamando da vida. Princípio número 2, muito importante para quem trabalha com arte, é saber que não existe um mercado da arte. O mercado da arte a gente inventa. Na verdade, é uma terra sem lei. Qualquer pessoa se joga ali na arte e faz se você pensar hoje, qualquer pessoa hoje está dando aula de dança. Então é um mercado que não tem uma regulamentação real mesmo, que tem um controle. O que nos cabe é criar uma demanda, criar uma necessidade para as pessoas. Porque hoje eu posso viver sem dançar, não quero dançar, as pessoas não acordam dizendo eu quero aprender a dançar. Você cria a demanda, você cria a necessidade. E, como eu estou falando, para que isso aconteça, para que você tenha mais alunos, para que você tenha pessoas assistindo os seus espetáculos, os seus eventos, os seus workshops, enfim, todas as coisas que você faz com dança, você vai precisar criar essa necessidade, criar essa demanda. E para isso vai, sim, precisar de muita criatividade, muito marketing, muita capacidade de lidar hoje, então, com as questões das mídias digitais, de como que você se coloca para as pessoas. Só assim será possível você ter público. Porque se você achar que só basta fazer a sua arte e que todo mundo vai lá porque você é muito bom, me desculpa, mas não vai dar certo, não. O terceiro princípio, vender, escutem bem, vender não é coisa do diabo. Eu falo isso porque tem muitos artistas que têm medo de vender, vergonha de vender a sua arte, têm medo e desconhecem como que eles dão valor à sua arte, o preço, o valor, dizer para as pessoas, ó, custa tanto. Não sabem nem calcular o valor da sua própria arte. Mais do que fazer arte, a gente também precisa saber se promover de forma correta. Se você quer prosperar dentro da área da arte, você tem que botar uma coisa na cabeça. Depois que a arte deixa de ser um hobby, um lifestyle, algo que só de expressão mesmo que você gosta de fazer, e se torna um negócio, ou seja, as pessoas estão querendo pagar para saber o que tu sabe, pagar para ver as coisas que tu faz. Então isso não é mais apenas arte pura e simples, ela se torna um negócio, e todo negócio é um negócio de venda. E se é um negócio de venda, você vai ter que aprender a vender. Vai ter que aprender a saber colocar preço no seu trabalho. Aprenda isso, não tem nada de errado nisso. Estude, procure, fale com os outros, pesquise. Porque só assim a gente vai conseguir dar um passo à frente e realmente prosperar dentro da nossa área. Quarto princípio significa o seguinte, e eu demorei bastante a me dar conta desse princípio. Quando a gente vai fazer uma produção, uma coreografia, um trabalho, um espetáculo, alguma desses trabalhos, a gente precisa entender e olhar na nossa volta, ter um foco geral de quem está contigo trabalhando e pensar assim, o básico precisa estar garantido. O que significa isso? Esse é o princípio. O quarto princípio é saber que o básico precisa estar garantido. O que significa? É saber que eu não posso exigir certas coisas das pessoas que estão trabalhando comigo sem saber se o básico delas está garantido. O que é o básico? Alimentação, segurança, um lugar para dormir,
saber como é que estão as pessoas, porque senão a gente está exigindo certas coisas de quem está trabalhando conosco de forma arbitrária, sem entender que o outro está resolvendo um problema muito maior e que não dá para pedir certas coisas daquela pessoa. Às vezes a gente está numa coreografia e alguém não vem num ensaio, enfim, alguma coisa, a gente fica muito bravo, mas a gente não se deu conta que aquela pessoa, o básico dela não está garantido, que é ter dinheiro para pegar um ônibus para ir para o ensaio. Entender como o básico precisa estar garantido para a gente evoluir e saber que, de acordo com o tempo disposto ali e o dinheiro envolvido naquele negócio, pode exigir mais ou menos. Você tem que ter uma régua, entender as pessoas, ou seja, tem que ter empatia, tem que olhar para todo mundo para saber se é possível evoluir ou não, a mais ou a menos com aquele grupo. Princípio número 5, essa é muito importante, gente. Não deixe de fazer isso quando for começar um projeto. Seja qual ele for. Vou fazer um projeto e preciso de pessoas. É impossível hoje, qualquer projeto, a gente sabe que projeto é algo temporário. Ele tem um início, ele tem um meio que é bem caótico e bem complicado, e ele tem sim um encerramento. O encerramento pode ser por vários motivos, ou porque não deu certo, ou porque chegou num ápice, ele chegou num patamar que não evolui para mais nada, ou ele tem que se transformar em uma outra coisa. Então saibam que projetos têm início, meio e fim, e sempre no início de cada projeto a gente tem que saber fazer as perguntas certas. Esse é o princípio. Saiba fazer as perguntas certas antes de começar um projeto, um trabalho ou qualquer outra coisa. E a pergunta é, você tem que perguntar para quem está contigo, fazer a pessoa responder a seguinte pergunta: o que é esse projeto? O que é esse trabalho? Essa coreografia? Esse espetáculo precisa ter para ser 100% teu, para tu dar 100% da sua energia nesse projeto. Porque senão, se a gente deixa ao ar, quando a coisa aperta, quando a coisa vem para a realidade, as pessoas dizem, mas tu não me falou isso, mas tu não me falou aquilo, enfim, aí dá o ruído. Então, tente trabalhar antes de começar a botar a mão na massa, fazendo essa seguinte pergunta: o que esse projeto precisa ter para ser 100% teu e você se jogar de cabeça e mergulhar nele junto comigo? Fez essa pergunta, aí tu já vai ver uma resposta, aí tu vai ver se tu vai ou não trabalhar com essa pessoa. Princípio número 6, os 3 M's. Os 3 M's são a mente, o método e a marca pessoal. A gente precisa ter uma mente forte, capaz de lidar com toda aquela realidade difícil do campo do trabalho com dança. A gente precisa ter uma mente forte para a gente criar propósito, ter foco, saber se autogerir para poder trabalhar com as outras pessoas. A gente precisa se desenvolver como um ser humano que tem uma capacidade de lidar e liderar pessoas. Então, trabalhe a sua mente profundamente, seja em livros, seja em terapia, seja como for, você tem que buscar melhorar a sua capacidade mental de lidar com a realidade. Segundo M seria o método. Você precisa ter um método próprio. Você tem um método próprio ou você fica só copiando e não refletindo sobre o próprio método de trabalho e o método como você ensina, como você produz e tudo mais. Métodos não são a solução de tudo, mas eles são um mapa que vai te guiar quando as coisas, principalmente quando as coisas não dão muito certas. E o terceiro e muito importante seria a marca pessoal. Lembra quando eu falei que a gente tem que saber vender? Então a gente precisa criar uma marca pessoal. Como é que é a tua linguagem? Como é que é o teu ambiente? Como é que você cria essa experiência para as pessoas? E vai desde a forma como você fala, da forma como você se veste, da forma como você atua no mundo da dança. E eu digo uma coisa, a coisa mais principal é você entender a sua essência. Entendendo como você é dentro internamente, aí sim você vai poder criar uma marca pessoal verdadeira e não uma cópia de outros e tantos. Acredite em você. Princípio número 7, menos é mais.
Sim, menos é mais. A gente não pode, hoje com a vida caótica do jeito que está, tudo muito rápido, as pessoas estão muito dispersas, fora de foco. A gente precisa criar situações mais fáceis de trabalho. A gente precisa ser mais dinâmico e objetivo. Ou seja, eu sou muito contra ensaios gigantescos, demorados, que levam 4 horas de ensaios sem parar. Eu sou muito errado em fazer milhões de reuniões presenciais para resolver um probleminha que podia ser resolvido através de um simples e-mail. Eu vendo isso várias vezes, eu vejo o quanto que a gente fica demorando e preso, e também muito preso por análise, parado, estabilizado, totalmente paralisado por análise de algo que poderia ser resolvido assim. Por isso, vocês têm que usar mais tecnologias que ajudam, aplicativos, lives, reuniões digitais. A gente precisa saber que ensaios não são encontros de amigos, não são terapias de grupo, e sim é um local de trabalho, é um local de luta, é um local de trabalho mesmo, de realização. Então a gente precisa ser mais objetivo nos trabalhos. Eu já criei um método de menos é mais, de como fazer uma pré-produção bem detalhada, para quando as coisas entrarem em prática, realmente elas saiam assim, ó, bem mais rápido. Isso desafoga o tempo, a gente fica com mais tempo livre, a gente fica mais tempo sem ficar enlouquecido, e as coisas podem fluir de forma muito mais tranquilas. Meu princípio número 8, ele diz o seguinte: pare de tentar ser original. E sabe por quê? Porque a originalidade não existe. Tudo que aí está já foi feito pela natureza. É porque a gente não estava prestando atenção, a gente não estava olhando direito e a gente não viu. Mas tudo que está aí já existe na natureza. Então, largue de querer achar que você inventou a roda, porque você não inventou a roda. Isso te deixa um pouco mais simples, mais humilde, mais tranquilo, porque é uma busca que você não vai ganhar. Na verdade, o que a gente tem que buscar é ser mais autêntico, ter mais autoralidade, ser uma pessoa remixada, que eu falo sempre, é a ideia que você pega várias coisas que aí estão na natureza, nas outras artes, enfim, e você fragmenta, ou você tira samples, amostras, pedaços, e começa a reuni-los de um outro jeito. Remixar é fazer essa nova lógica de coisas que estão aí. Isso vai te tornar, sim, uma pessoa diferenciada. Você vai criar uma linguagem própria, você vai criar essa autoralidade, essa capacidade, essa autenticidade, e você vai ser alguém remixado, uma identidade remixada, é isso. Então, largue de querer ser original. Princípio número 9. Se não for um sim óbvio, é um não óbvio. O que significa isso? Essa teoria eu tirei do livro Essencialismo. E fala o seguinte: se você está diante de uma decisão importante, seja o que for dentro da dança, vou botar essa coreografia aqui, vou contratar um dançarino ali, vou contratar um professor para o meu estúdio, seja lá o que for, alguma coisa que você tem que decidir dentro do seu trabalho de dança, você precisa ter em mente aquela intuição que vem lá na sua cabecinha dizendo: olha, isso aí não é uma boa. E ali está o sim ou não óbvio. Ali ele vai te dizer, e você tem que ouvir essas vozes que vêm lá de dentro. Por quê? Porque às vezes a gente vai na empolgação, a gente é artista, a gente olha as pessoas, a gente se empolga. Por exemplo, clássico, e que eu mesmo já cometi esse erro, foi não ouvir a minha intuição quando fui contratar uma pessoa. Achei que a pessoa, porque ela dançava bem, porque ela era boa de dança, porque ela dava uma aula interessante, um estilo legal, papapá, ia ser o suficiente. Mas lá dentro da minha cabeça, meu ouvidinho tinha uma pulga falando: olha, não é uma boa. E eu não escutei. E aí me quebrei. Então vocês têm que pensar muito na hora.
Se a pessoa não corresponde a todos os itens que estão dentro do seu espectro do que é legal ou não para o seu trabalho, descarte. Se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Não tem mais ou menos, entendeu? Aí evita de você cair em um erro que vai custar bastante tempo e até dinheiro. Então, os 9 princípios são: o primeiro princípio, não existe Disneylândia. Quer subir de nível, vai ter que botar o teu na reta, vai ter que correr algum risco calculável. Número 2, o mercado da dança não existe, ele é inventado. A gente tem que criar a demanda e a necessidade para as pessoas. O número 3, vender não é coisa do demônio, não é coisa do diabo, não. Você tem que prover a sua arte e promover a sua arte. A sua arte também é um negócio. O número 4 é o básico, precisa estar garantido. Você precisa garantir que você tem as funções mais básicas, que são alimentação, moradia e segurança. Você tem que garantir isso mesmo antes de entrar para querer empreender ou produzir alguma coisa. Número 6 é domine as qualidades, os 3 M's, que são a tua mentalidade, o teu método e a tua marca. O número 7, o princípio número 7 é menos é mais. No mundo tão caótico, tão corrido como a gente vive hoje, a gente tem que ter mais objetividade no nosso trabalho. A gente tem que ter mais pré-produção, fazer perguntas antes, como eu falei, antes mesmo de botar a mão na massa. Então, o planejamento aqui é muito importante. O número 8, pare de tentar ser original. É um erro tentar ser original, seja autoral, seja autêntico, seja um remix, antes de mais nada. E o número 9 é, se você não tem um sim óbvio, é um não óbvio. Pense bem nisso, escute a sua intuição antes de aceitar algo, ou promover algo, ou contratar alguém. Então foram esses os meus 9 princípios básicos de trabalho dentro da dança.